Hoje no Repórter MD eu recebo a psicóloga Gislaine Angelim Barbosa Catena, ela que é vice-presidente da ABNEP, que é o Núcleo de Psiquiatria e Neurologia, coordenadora do NEP, que é Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental, e o nosso tema é avaliação psicológica. Gislaine, você atua, tem essa especialidade nessa área. Quando falamos em avaliação psicológica, mudou muito? Mudou. A avaliação psicológica, ela tem, através dos anos, né, se a gente for pegar desde 1900 e bolinha até o momento atual, principalmente se a gente for falar nos 10 últimos anos, mudou muito a visão de como se avaliar, a importância de se avaliar mais detalhadamente, a importância de seguir os 10 passos, todos o processo, a importância de o psicólogo ver detalhadamente a questão da anamnese, daquela entrevista mais detalhada, de pensar em todos os critérios conforme a demanda do que foi solicitado, né? E a partir dessa demanda, a importância de você escolher uma bateria correta, tanto para aplicação de teste ou uma dinâmica correta para o momento da aplicação, e o fechamento, que é a análise do psicólogo propriamente dita, para então execução da devolutiva para a pessoa. Então, um exemplo, concurso. Cada concurso tem um perfil que se exige para ocupar determinada função, e aí o teste, a avaliação, ela também se modifica a partir do que precisa para esse perfil. Exatamente. O que acontece na parte dos concursos? Eles vão buscar uma descrição do cargo, né, para verificar questões das competências, dos pontos mais chaves do que precisa ser analisado e tudo. Então ele vai fazer primeiro toda aquela parte de descrição para saber onde a pessoa, quem precisa estar ali, o que de fato é necessário, dentro das características de cognição, que aí entra inteligência, raciocínio e atenção, dentro da personalidade, que entra raiva, a agressividade, que são as coisas que realmente mais eles se preocupam, né? E algumas outras características de sociabilidade, comunicação, dentre outros parâmetros. Gislaine, é possível burlar por alguém, né? Eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma prova, um concurso, e o cargo que eu almejo é o de delegado. E eu sei que eu preciso ter domínio das minhas emoções. Sim. E uma série de coisas. E aí, eu sabendo disso, o teste é passível de burlar ou existe também, né, essa preocupação? Então, existe hoje a ideia de que se você treinar o teste, você consegue ir lá e executar ele e passar por isso. Na verdade, as características da personalidade não tem como ser treinadas, pensadas em um curto período de tempo, se não for dentro de uma clínica, dentro de fato conhecer o que é esse sentimento e tudo. Então, as pessoas até tentam burlar os testes e tudo, e de repente quando se depara com o instrumento, vai lá e fica tentando lembrar, mas eu decorei isso, eu decorei aquilo, e aí de repente o teste se apresenta de uma outra maneira. E outra, nós hoje no Brasil tem cerca de 230 testes. Aí de repente você pensa numa situação, pensa em que vai ser aquele teste, na hora H muda-se o teste. Então, o que é importante, não dá para burlar o instrumento, de fato não dá. Por mais que ele tente, que ele pense, que ele acha que consiga, mostrar um perfil que não é dele. Pois é, não é assim que acontece. Assim, existe a questão de a pessoa se sentir segura se ela fizer isso. Mas vamos pensar, ela vai conseguir decorar 200 questões, que às vezes um teste tem 200 questões. Mas interpretar, vejo uma pergunta ali, aí tem várias respostas, não, se eu responder essa resposta aqui, meu perfil vai ser diferente. Ele pode até pensar assim, mas chega a um determinado momento que ele mesmo se convence do contrário. E se contradiz nas respostas. Contradiz. Por isso que quando a gente faz ali toda a descrição do teste, que é aquela parte inicial de como que fala do instrumento, como que o importante em todo o teste é prestar atenção no que o psicólogo está falando, no que ele está explicando lá na frente. A dica é ser verdadeiro, Gislaine? A dica é sempre ser verdadeiro, sempre, sempre. Porque como ele é um material estudado, validado, pensa, tem teste que existe há 30 anos. Se ele existe há 30 anos e a cada 6
5 anos, a cada 15 anos, às vezes ele se renova. Então é um estudo diário que todos os profissionais dessa área de estudo conseguem perceber esses detalhes e vai melhorando cada vez mais o teste. Então todas as editoras elas se preocupam muito com isso. Então se estudar às vezes pode se contradizer e a resposta fica pior do que a verdade da sua Exato. essência, né? Exato. A gente falando em personalidade, um teste, ele identifica o que da personalidade de quem é submetido a ele? Tem teste que vai avaliar 16 critérios, tem teste que vai a veia principal do teste é o famoso Big Five, que é os 5 principais componentes da personalidade. Entra ele o neurocitismo, entra a parte social. Neurocitismo? É onde a gente vai pegar sobre vulnerabilidade, sobre questões de impulsividade, questões de depressão ou não. Então, são as várias características voltadas para isso, né? E cada teste... Tem habilidade, Exato, competência, comunicação, a própria resiliência, competência, empenho, criatividade. Então, a gente consegue fazer análises dessas características, né? E tem teste que vai descrever isso mais detalhadamente e tem teste que vai falar sobre um geral disso. Então, assim, vai do posicionamento de cada instrumento, né? Por exemplo, o teste que se utiliza no Detran, ele é um teste que vai analisar 14 perfis. 14 caracteres da personalidade, né? E dentre eles está a raiva, está a impulsividade e está a famosa agressividade, que são os 3 pontos principais. Como também está... Para uma conduta... Exato. E aí o que faz? Nenhum fator dentro de um teste é analisado separado. Então, a gente faz todo o estudo do que ali se apresentou, quem deu alto, quem deu baixo e o porquê que isso deu. Aí vem a análise do psicólogo, que é fundamental. Aí quando você falou, né, psicotécnico, né, hoje quem tem carteira de habilitação passou pelo psicotécnico. Só que a gente se depara, as pesquisas estão aí, os números estão aí, com motorista extremamente agressivo no trânsito o tempo inteiro, que matam, que é dado de pesquisa. Então, o que acontece? Se a gente tem um psicotécnico que avalia, inclusive, a personalidade, a impulsividade, a agressividade, e mesmo assim, pessoas com essas características estão tirando suas carteiras e estão nas ruas, Gislaine. Então, todo mundo às vezes fala assim, mas Gislaine, como que isso acontece? Como que fulano está dirigindo? Então, mas aí o que acontece? Nós temos um período onde a personalidade ela vai se moldando. Se a gente for analisar nas características mesmo pessoais de cada ser humano, nós temos um lapso aí de aprendizado de 6 meses. Então, em 6 meses eu posso mudar minhas características principais. Posso mudar minhas características principais? Pode. A personalidade é passível de mudança? As características principais dela, sim, como raiva, como agressividade. Então, eu não sou agressiva depressão. hoje, daqui a 6 meses eu posso ser agressiva, dependendo do contexto, de como eu fui, as minhas relações? Sim, e ao contrário também? Porque você vai muito do que você se posiciona na vida e aquilo que você aprende. Então, eu aprendi, de repente, em 6 meses, eu fui aquela pessoa que o tempo inteiro levei situações que me fizeram a pensar que se eu não for agressiva para isso, se eu não tiver aquele embate para isso, eu não vou conseguir ser ninguém na vida. Então, o próprio momento, o próprio estado, o que acontece no meu dia a dia, estresse, exato, faz com que eu tenha essas, a gente chama insights ou pontos de análise que eu vou mudando com o tempo. Então, quando a pessoa fala, eu fiz a carteira de motorista, às vezes fez com 18 anos. Aí fez com 18 anos, morava ainda com os pais, tinha aquele pensamento que tinha que obedecer, que tinha regra, que tinha isso. Era uma pessoa mais contida. Aí quando ele veio de fato, ele passou por uma universidade, verificou que teria que ter uma modificação na vida, porque senão ele não seria ninguém, e perdeu namorada, pai morreu, mãe morreu, então isso aí ele já ficou diferente perante aquele estado inicial que ele estava. A gente tem que pôr psicotécnico a cada 6 meses para todo mundo. Porque seria interessante, mas não seria viável financeiramente, né? Porque a carteira já não é barata.
né? Mas o que é importante a gente pensar? Ou Numa teria que reeducação. um psicotécnico mais rígido? Não. Se a gente fizer um psicotécnico mais rígido, eu acredito que os profissionais que fazem essa análise do psicotécnico, eles têm a condição de fazer melhor a visão, né? Eles podem puxar para mais detalhamento, só que aí teria que ter um espaço melhor do governo, um espaço melhor de outras políticas para poder ter... Dar subsídio para que ele possa trabalhar dessa maneira. Porque assim... E tudo reflete lá, né, na rua, o cidadão, né? Porque aí sai o agressivo dirigindo e... E o que seria importante, né, além da análise? Você fazer a questão de programas educacionais voltados para a psicologia, voltados para uma psicologia do trânsito, né? Então, assim, a cada, digamos, um ano, movimentar, assim, uma ideia diferente para fazer essa visão. E outras pessoas perderam a questão de limites, né? Elas se acham donos quando a gente fala que quem está dentro do carro tem seus mundos. E aquele mundo ele controla, né? Pode ser uma visão muito míope disso, né? Mas ele acha que se ele entrar na sua frente sem dar sinal, ele tá certo. E o cara que tá atrás, que recebeu a fechada, já ele vai revidar. Ele vai revidar. Então, Sim. você aprende, né, de uma maneira, mas na hora da prática executa de outra maneira. E tudo por conta desse embate, de que perdeu-se a visão do que de fato é meu direito e que de fato é meu dever. Então, você tem os direitos, ninguém proíbe você de ter os direitos, mas fica aquela visão assim, mas e de fato, qual que é meu dever nisso? Eles apagam uma parte do dever. Então, na visão da psicologia, perde-se a questão do limite e da responsabilidade. Então, as pessoas estão precisando de mais limites? E responsabilidade. Assumir responsabilidades. Você falando em personalidade, você citou autoestima, ela influencia na carreira? Totalmente. A autoestima, que aí vem a questões que pessoas mais deprimidas levam a tomam alguns posicionamentos que o mundo de hoje te obriga a ser diferente, eles obrigam você a enfrentar, né? Tanto é que tudo é colocado como se lá fosse uma grande guerra, se você não matar um leão por dia, você não consegue, então tudo é visto como uma grande guerra. Se a pessoa tem já uma autoestima mais baixa, ela começa a temer a isso, começa a se sentir mal com tudo isso. E então ela vai adotando, às vezes, alguns posicionamentos que ela não consegue dar conta de uma melhoria dessa profissão ou de um crescimento. Muitas vezes com competência, com habilidade, mas justamente por algo tão subjetivo que a autoestima, ela não consegue progredir, travar e prosseguir da carreira. E muita gente às vezes para e pensa assim, mas por que eu não consigo fazer isso? Nossa, mas eu já pensei tanto nisso e eu não consigo realizar, mas o que me impede de fazer isso? Aí vai ver exatamente, está numa questão de entrave sobre a autoestima. E isso aí é muito bem analisado e percebido dentro dos consultórios. Então, tem que ir para o consultório. Na psicologia, né, a gente consegue trabalhar todos esses pontos da personalidade, Gislaine? Consegue. Você consegue, é o que a gente chama do autoconhecimento, o auto-perceber, né? A pessoa, quando ela vem para um consultório, independente da abordagem, seja ela psicanalítica, TCC, tem a humanista, independente da abordagem. Quando ela vai, o psicólogo tem determinadas técnicas que vai fazer com que ela repense tudo o que ela está sentindo. E aí, com as análises corretas e às vezes até com a utilização dos testes psicológicos ou da própria avaliação psicológica, ele vai dando dicas para que essa pessoa vai se auto-percebendo e melhorando isso. Então, digamos que ela perceba que ela tem essas questões de raiva mais Sim, fechadas. ela sonha em fazer um concurso para delegado, mas é extremamente insegura e medrosa. Ela consegue, dentro de um consultório, com técnicas da psicologia, trabalhar isso, identificar, não, eu quero, sim, vou seguir essa carreira e vou lidar com tudo isso de outra maneira. É porque ele consegue enxergar isso antes do que aconteça. E aí ele se prepara emocionalmente para esse embate. Nesse mercado capitalista neoliberal, os sensíveis sofrem mais, pessoas com sensibilidade
apurada sofrem mais? Sofrem, porque eles sentem que aquela questão de alma, de coração, que a gente geralmente coloca, não em termos científicos, mas coloca que o coração fala mais alto. Então ele se permite mais pela via do coração do que pela via da razão, né? E aí eles acabam realmente tomando essa dor para eles, né? E se fechando, né? Se doendo e vai. E aí fica. Mas não chega a ser um ponto de uma amargura. É um ponto de mais introspectivo mesmo. E falando assim, não, vai ser por algo maior. Aí entra a religiosidade, né? Que geralmente as pessoas com mais amor a isso acreditam muito mais, têm uma fé muito mais elevada, que é importante para o ser humano. Tem um escudo de proteção, sim, né? Sim. Falando agora em teste vocacional. Os jovens estão procurando mais, porque houve um tempo em que os pais que lideravam essa procura, né? Os pais buscavam profissional para que avaliassem seus filhos. Hoje os jovens também buscam e percebem essa necessidade. Quando eles chegam procurando o teste vocacional, já existe na sua maioria, a idealização? Eu quero cursos como medicina, direito, arquitetura? Já. Eles já chegam no consultório com uma ideia pré-formada. Até porque existe o Google aí que permite eles explorarem todas as profissões. Uma ideia pré-formada a partir da personalidade dele ou a partir do contexto? A partir do contexto, a maioria das vezes. Aí quando vem, tanto é que mudou-se também essa parte de como se analisar o sujeito dentro de uma orientação vocacional ou profissional, né? E agora tem mais um termo que estão colocando que vai sair da orientação profissional e da vocacional para um aspecto mais elegante, né? Ainda não sei ainda de fato como que vai ser essa palavra, mas eu sei que muitos profissionais já estão utilizando. Mas voltando ao enfim, o que é isso? Hoje, como eles vêm com essa ideia, eles fazem uma pesquisa. Essa pesquisa está entre o quanto que eu vou ganhar, né? Ali futuramente, o que eu vou ser, porque hoje tem muito essa questão do imediatismo na questão do dinheiro, do financeiro, né? Eu preciso quero me formar e já quero ter ganhar um salário alto, né? Então, e eles se esquecem que o mercado é um terreno muito dependente de uma política, né? Dinâmico, movimento, que tudo acontece. Tudo acontece. Então, mas eles fazem essa pesquisa de fato entre quanto que eu vou ganhar, o que às vezes é mais fácil, porque tem alguns perfis que procuram pelo mais fácil e alguns procuram mais pelo que é humanista. Então, eles vão olhando essas características. Porém, quando eles veem que a gente de fato faz a análise da personalidade, a gente percebe que o que ele pesquisou às vezes não está de encontro com o que de fato ele gostaria ou das características da personalidade dele. Então vai ser uma situação engraçada que eu já peguei, inclusive, um fator desse jeito. A pessoa queria muito medicina, muito. Nossa, ela chegou falando com a história. Até quando brilha o olho que fala que medicina é isso, porque aí eu vou cuidar de pessoas assim, e a gente permite ele ir falando. Depois que a gente vai fazendo a análise disso, que entra, né, os estudos mais aprofundados da psicologia dentro dessas entrevistas, anamneses, utilização dos instrumentos que vem o teste, alguma outra dinâmica que você faz, algum jogo que você faz com ele, que você vai juntando todos os resultados, senta com ele para uma devolutiva e fala assim, olha, teu perfil não tem nada a ver com a parte da saúde, o teu perfil está voltado para uma parte da linguística, né? Ou seja, o que deu aqui turismo, o que deu aqui jornalismo, o que deu aqui direito. Aí ele vai, os olhos vão estatalando. Aí ele fica, mas como? Eu já tinha feito a pesquisa disso, a pesquisa daquilo, eu já tinha na minha cabeça que eu ia fazer medicina. Eu falei, não, nada te impede de fazer medicina, porém, quando você fizer, quando chegar num momento, num item chato da profissão ali, que você está estudando, uma matéria muito chata, você vai falar assim, cara, o que eu vim fazer aqui? Que eu estou estudando isso? Coisa mais chata que é. E aí acaba desistindo no meio de uma faculdade. Aí já tenta fazer outra.
Por quê? Porque não analisou os pontos principais daquela personalidade, que é o que não tem o que deixa você feliz, o que toca ali dentro do coração e fala, nossa, isso é gostoso, eu vou estudar mais sobre isso, eu vou ler mais sobre isso. Então é aí que a orientação vocacional entra. Aponta os caminhos dentro de áreas e profissões específicas, mas, por exemplo, são só as carreiras que elitizadas, a estratificação social, as carreiras como eu disse, na medicina, direito, arquitetura, ou ali, de repente, eu me deparo com carreiras técnicas e profissionalizantes, por exemplo? Aparece. Nos testes, os principais testes que são utilizados para a gente fazer essas análises, aparecem questões mais técnicas, até porque você pode ser um técnico muito bem sucedido naquilo, não significa que o fato de você ser técnico, você não vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu conheço pessoas que fizeram a parte do técnico em agrotécnica ou de zootecnia e hoje são fora aí do estado para mexer com parte de soja, os silos e tudo, eles são os responsáveis por isso. E tem curso técnico e ganham às vezes mais do que um médico de linha de SUS. Porque o importante é que esse jovem tenha oportunidade de escolha. Sim, e não sempre determinação do governo que ele deve fazer o curso técnico. Não, ele tem oportunidade de escolha. Se ele quiser fazer o técnico, ok. Se ele quiser fazer o curso superior, ok. Mas que exista essa oportunidade, não uma coisa meio que de lavagem cerebral, nesse se a gente entrar nesses mecanismos que às vezes a gente sem perceber nos colocam, porque é mais fácil, porque é melhor, e sempre aquele negócio, você precisa ter um diploma. Ok, você precisa ter um diploma dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que você realiza, dentro daquilo que você sonha. Sim, muitas profissões, elas, como você disse, o mercado é dinâmico. Então, uma profissão como chefe de cozinha, há 10, 15 anos, não tinha o reconhecimento que é hoje. Muitos pais não queriam que seus filhos fossem para a cozinha. Hoje, um chefe de cozinha é capa de revista. Nossa, é uma profissão super valorizada. Ele é o cara. Estética, um tempo atrás, não tinha reconhecimento no mercado. Hoje, uma boa esteticista de qualidade é reconhecida, tem, até porque é muito sério o trabalho, todo o trabalho desenvolvido é sério. Mas você vê que essas pessoas que têm esse destaque maior, eles fazem porque de fato eles gostam. Então, assim, eles encontraram naquilo não só um meio de ganhar dinheiro. Quando a pessoa parte para essa ideia, que aí é a ideia que a gente chama voltado do raciocínio cognitivo comportamental ali, de que eu tenho que ficar nisso porque eu vou ganhar dinheiro nisso e aí a partir disso eu vou ser feliz. Não vai dar certo. E é passível de erros, Gislaine, o resultado de uma orientação vocacional? Por exemplo, vou seguir, poxa, Gislaine, não era isso. Então, existe uma possibilidade, sim, mas é aquela questão, vai muito de como que é o profissionalismo desse psicólogo que está fazendo essa análise. Se ele fizer o processo correto, como manda todo o figurino, toda a parte, todo o prospecto e o tempo que tem para isso, se ele tiver dúvida, ele volta às análises, ele conversa melhor com isso, para que fique claro isso. E tem que lembrar que a pessoa está vindo com você geralmente com 16 anos para descobrir a profissão da vida dela. E você, considerando que é pouco agora, você acabou de dizer que a cada 6 meses há uma mudança de características. Então, é algo que é muito profundo. Pode, inclusive, mudar o próprio desejo, que de repente se despertou, surgiu uma nova, uma nova carreira e tudo. Então, por isso que o profissional psicólogo, quando estiver fazendo essa análise de orientação vocacional, ele precisa de fato analisar as principais características da personalidade, para de fato saber porque por mais que ela mude, o caractere não vai ser extinguido, ele pode ser alterado, pode ser ficar mais alto ou mais baixo, mas ele não vai ser extinguido. Por exemplo, a pessoa que tem a agressividade, mas que canaliza essa agressividade para situações boas, de fato ele vai levar isso, é uma característica de personalidade dele, mas ele pode levar isso para a vida dele profissional, para outras coisas. Não precisa ser uma coisa ruim, porque se a gente for pensar, um lutador de MMA, se ele não tiver agressividade, ele não vai conseguir fazer nada. Então, mesmo as características que aspas, negativas, assim, não no sentido pejorativo, mas assim, características
mais agressivas, assim, elas podem, em determinada situação, em determinada profissão, serem ali... Ser fundamentais, né, para o desenvolvimento e você ganhar as coisas com isso, né? Se a gente for pensar um CEO de empresa ou um diretor de empresa... De imediatista, alguns, né, precisam... E às vezes rapidez, até atitude impulsiva mesmo, de fazer e realizar, de construir. Então, vai muito da profissão. Então, vai muito do que é analisado. E aí cabe ao psicólogo poder ter isso mais característico, mais desenvolvido, mais percebido, né? Isso que é fundamental. Como você disse, vai muito da profissão, mas existem características que são essenciais para sucesso em todas as carreiras? Tem. Pra gente finalizar, cite algumas. Resiliência. O que é resiliência? Então, a resiliência é a capacidade que a pessoa tem de se portar em determinado momento de um jeito e conseguir mudar isso logo em seguida, né? Ou seja, numa questão social mesmo, no item comunicação, ela saber se conter num determinado momento para não falar muito e em outro momento saber falar muito bem sobre isso. Então é a questão da resiliência. Uns chamam de elástico, né? A capacidade de você ir e voltar, né? Mas é bem nesses aspectos mesmo, a capacidade que a pessoa tem de mudar rapidamente aquele sentido, aquele momento, perceber de uma maneira mais estratégica tudo isso, mais planejada tudo isso. E uma característica que afunda qualquer profissão. Aí os concurseiros aí, ó. Depressão. Sem tratar, né? Sem tratar, afunda tudo. Então seria, se a gente for falar na característica, autoestima. Se for uma pessoa, principalmente para concurso, eles ficam ansiosos, eles ficam nervosos, eles acabam entrando muito em embate do que eu sou ou devo ser, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, tudo isso que eu estou perdendo, porque eles veem muito tudo como perda às vezes, né? Aí fica por uns pontinhos, fica arrasado, aí fica, sofre de culpa um mês. E aí quando pega a prova... Porque assistiu um filme um dia, por causa daquele filme que assistiu, achou que perdeu. Exato. E aí pega a prova, às vezes tá lá na prova, eu poderia ter estudado mais sobre isso, se eu tivesse, não tiver... E aí se esquece de concentrar na prova. E quando você vai fazer a prova, você tem que estar voltado para as suas características de conhecimento. E ali você se perde nesse ponto.